Mateus capítulo 24, Jesus começa os sermões proféticos, os princípios das dores, e eu quero falar alguma coisa com vocês sobre isso. Mateus 24, verso de número 11, nós vamos ler do 11 ao 14. Todos acharam? Glória a Deus. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale contigo nesta hora. Jesus Cristo está dando as instruções para os servos, para os discípulos, para as pessoas que seguiam Ele naquela hora, os apóstolos, e Ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: conforme se multiplicar a maldade, a fé de muitos vai esfriar. Como nós temos visto isso acontecer nos nossos dias, irmãos? Pessoas que já não têm mais a mesma fé que antigamente, pessoas que não têm mais o mesmo empenho de antigamente. Se você ler o livro de Apocalipse, os primeiros 3 capítulos, você vai ver que os primeiros 3 capítulos tratam das cartas às igrejas, às 7 igrejas, e você vai ver que a fé do povo foi mudando conforme foi passando. Lá tem 7 períodos, tem a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, e lá vai falando das 7 igrejas, e vai falando que cada tempo, cada hora, a fé do povo foi esfriando, a fé do povo foi abaixando, e aqui Jesus fala assim: por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque a maldade do povo está aumentando, a iniquidade, a maldade do povo está alta, as pessoas não têm mais respeito. Hoje eu estava lendo, eu costumo ler um devocionalzinho, e ele estava falando como que as coisas estão descartáveis hoje em dia. Irmãos, nós temos pratos descartáveis, sim ou não? Nós temos pratos descartáveis, nós temos talheres descartáveis, copos descartáveis, nós temos sacos de lixo que são descartáveis, nós temos tudo praticamente descartável. E junto com essa onda de descartáveis veio relacionamentos descartáveis, casamentos descartáveis, veio fidelidade descartável, veio todas essas coisas. E tudo por quê? Porque a maldade do homem, a maldade das pessoas, a maldade daqueles que estão vivendo uma era ruim da igreja, uma era que Jesus fala nas cartas das igrejas, para a igreja de Laodiceia, que é a última carta, ele fala assim: é uma igreja que eu tenho vontade de vomitar, ela não é quente, ela não é fria, ela é morna, é uma igreja que não tem fidelidade. Irmãos, antigamente as pessoas marcavam os seus compromissos fora das datas de culto, fora da hora de culto. Hoje em dia parece que as pessoas amam quando tem um compromisso na hora do culto, no dia do culto, para poder ter uma justificativa do porquê não está na igreja, do porquê não participou do culto, do porquê não veio. Irmãos, essa é a diferença das pessoas que alcançam grandes bênçãos daqueles que vivem uma vida medíocre e uma vida patinante, uma vida que não vai para frente, uma vida no atoleiro. Eu vou explicar para vocês o que é isso, e está nesses 3 versículos que nós lemos. Eu quero ler de novo com vocês o 13: mas aquele que perseverar. O que é perseverança, irmãos? O que é você perseverar? Jesus está falando assim, ó: se você perseverar. E eu estava meditando nessa palavra, meditando desde sexta-feira o que eu ia falar sobre perseverança, porque ele está na minha cabeça: perseverança, perseverança. E então veio uma coisa na minha cabeça: perseverar na aliança. Perseverança. Qual que é a aliança que você tem? Qual que é o teu compromisso com você mesmo? Irmãos, as pessoas não prosperam e não perseveram nem naquilo que acreditam, nem naquilo que
passam para a sua vida. Elas começam, daqui para, começa, daqui a pouco para, começa, daqui a pouco para. É sempre as coisas pela metade, é sempre um monte de coisas começada e nada terminada, porque não tem aliança com aquilo que projetou, não tem aliança com aquilo que queria, não tem aliança com a sua própria vida, com os seus próprios sonhos. As pessoas vivem uma vida de qualquer maneira. Por quê? Porque a maldade tem se multiplicado. As pessoas têm aumentado a sua maldade. Não tem mais compromisso com nada. Não vivem mais uma vida fiel. Não perseveram. É por isso que Jesus foi claro. Vai chegar um tempo aonde os que perseverarem vão vencer. Tem que perseverar até o fim, porque senão não vai vencer. Se você pegar a palavra perseverança na Bíblia, tem um monte de vezes. Em Marcos ele fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, quantos crentes não tem mais fidelidade com nada? Não tem mais fidelidade com Deus, não tem fidelidade com a Bíblia, não tem fidelidade com nada. Pedem um monte de coisa, recebem e não perseveram. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, e Deus vai falar com vocês. Eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Pessoas que pediram, e a hora que alcançaram, começaram a deixar de lado aquilo que alcançaram. A Simone, até na introdução, a gente não conversa o que vai ser a palavra, irmãos, e como que bate o que ela fala com o que eu vou falar. Chegou aqui umas máquinas caríssimas dessa, fiação, vocês não sabem o tanto de dinheiro que tem enfiado no meio desses buracos aí que foi aberto, que é fio grosso, um fio caro. Aí, o que o diabo fala? Está suja a parede. Irmãos, deixa a parede suja por enquanto, daqui a pouco pinta. Mas só que o diabo, ele quer que você murmure, ele quer que você reclame, ele quer que você desdenhe aquilo que Deus te deu. Irmãos, eu vou mostrar isso para vocês e nós vamos ler alguns versículos, mas eu já vou introduzir para vocês o que aconteceu. Teve um povo que entrou no Egito com 70 pessoas, entrou lá para não morrer de fome, que eram os filhos de Jacó, que venderam o seu irmão como escravo, José, e depois José virou embaixador lá do Egito. E para não morrerem de fome, José acolheu aquele povo e colocou na terra de Gozém. Aquele povo cresceu, passaram 434 anos, uma multidão de judeus, acredite-se que 3 milhões, cresceu aqueles 70 pessoas. Se você ler a Bíblia fala que Deus dava graça para as mulheres judias, porque mesmo escrava, mesmo com uma alimentação ruim, elas geravam, elas prosperavam, os filhos delas não morriam, e com isso a nação foi crescendo, e eles começaram a orar e pedir a libertação da escravidão. Sim ou não? Queremos ser libertos, queremos sair daqui, queremos a nossa pátria, queremos voltar para a nossa terra. E então Deus levanta um homem chamado Moisés, e junto com o seu irmão Arão, eles começam uma trajetória para a libertação, uma trajetória para aquilo acontecer, e começam as manifestações das pragas. Todo mundo lembra? O que Deus estava querendo mostrar ali, irmãos? Eu posso e eu faço. Sim ou não? Eu posso transformar tudo isso. E veio várias pragas, irmãos. Não sei se vocês sabem, mas o Egito é um povo muito idólatra. Tudo para eles é Deus. E eles tinham a deusa, eu não vou lembrar os nomes certinho agora, mas era representada pela figura da rã. Aí Deus falou: vocês têm o deus rã? Então, um monte de rã lá. Piolho para eles é pessoa impura, não pode ter piolho nas roupas, senão a pessoa fica impura. Um monte de piolhos. Deus foi tratando, eles têm o sol como um deus. Aí o sol ficou apagado lá por 3 dias, uma escuridão densa que a Bíblia fala que dava até para palpar a escuridão de tão densa que era. Deus manifestou 10 pragas para mostrar para eles assim: eu posso, eu faço, e eu vou libertar vocês da terra do Egito.
E na 10ª praga, da morte dos primogênitos, a Bíblia estabelece a Páscoa. Não sei se todo mundo sabe disso, mas a Páscoa foi estabelecida ali, naquele dia, naquela hora. É por isso que existe a Sexta-feira Santa. Matou-se o cordeiro na sexta-feira, guardou-se o sangue e guardou-se a carne para assar no sábado, passar nos umbrais no sábado, para no domingo acontecer a libertação. E se você não sabe também, Jesus morreu na Sexta-feira Santa, que é a mesma lá de trás, ficou morto no sábado e no domingo ele ressuscitou para nossa libertação, assim como foi a libertação da escravidão do Egito. São as mesmas datas, em anos, em períodos diferentes. Então houve a libertação com a morte dos primogênitos. A Bíblia fala que aquele povo saiu de dentro do Egito, aquele povo conseguiu alcançar aquilo que eles pretendiam, que era a libertação. Aquele povo conseguiu aquilo que tanto pediram, aquilo que tanto oraram, aquilo que tanto buscaram. Aí a primeira dificuldade, murmurar. A segunda dificuldade, murmurar. A terceira dificuldade, murmurar. E eu não vou ficar falando aqui porque foram 10 murmurações. 10. Eu quero citar algumas com vocês só para a gente entender que isso é bíblico. Mas abra comigo aí, Êxodo 15. Nossa, vocês estão gostando, irmãos? Eu estou apaixonado nesses ar-condicionados, viu? Aqui era tão quente aqui na frente, irmãos. Já tem a pressão da palavra, ainda mais o calor. Êxodo 15, do 24 ao 27. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que nós vamos beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu estatutos, uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre a terra do Egito, porque eu sou o Deus, eu sou o Senhor que te sara. Primeira dificuldade que apareceu, irmãos: chegaram num lugar e as águas eram amargas. Chegaram nas águas de Mara e reclamaram, murmuraram. Aí Deus, na maior paciência: Moisés, pega aquele lenho ali, joga na água, fala que se eles me ouvirem, se eles inclinarem as cabeças para os meus mandamentos, nenhuma praga virá sobre a vida deles, nenhum mal, porque eu sou o Deus que sara. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que meio dia de caminhada para frente, eles chegariam a um lugar de 7 palmeiras, onde tinha 7 fontes, as fontes de água doce. Mas murmuraram. Aí se você continuar lendo, eu não vou continuar lendo por causa do nosso tempo, hoje nós temos ceia. Eles começam a reclamar por quê? Acabou o alimento, acabou a comida. Irmãos, Deus manifestou 10 pragas no Egito. Deus abriu o mar para eles passar, fechou em cima dos seus inimigos. Deus tornou as águas de um lugar que era água amarga, ou seja, água salgada, em água doce para eles poder beber. E tá lá o povo de novo murmurando porque não tem comida, porque não tinha o que comer, porque Deus não provinha a comida. E aí todos sabem, Moisés ora e Deus fala: amanhã pela manhã a comida estará na porta da casa deles. E no outro dia eles acordam e tinha um pozinho branco, muito fino. E eles perguntaram para Moisés: o que é isso? Aí Moisés falou: esse é o pão. Agora vocês pegam, é uma farinha, e façam o pão, é o maná que caiu do céu. Às vezes todo mundo acha, irmãos, que caiu o pão feito do céu, né? Caía o pão de sal na cabeça das pessoas, né? Não é assim não. Parecia um orvalho, bem fininho em cima da relva. Aí eles tinham que pegar aquilo lá e bater o pão, fazer o pão sem fermento que eles comem até hoje, que é o pão não levedado. Aí daqui a pouco
Está lá o povo murmurando de novo, porque agora eles estão cansados de comer pão. É só pão, é só pão, é pão de manhã, é pão à tarde, pão à noite. Irmão, eles eram escravos, eles não comiam quase nada na escravidão. E oraram e pediram e Deus livrou. Aí tudo quanto é coisa que acontecia era problema, era dificuldade. Aí Deus fala para Moisés: fala para eles ficarem sossegados, que hoje à tarde vai cair codornizas dos céus e eles vão comer carne. Eu já preguei uma vez aqui, eu não me lembro agora as medidas, mas era quilômetros, irmãos, de codornizas, a uma altura de 1 metro, elas empilhadas, não dava para comer tudo que caiu lá, de tanta codorniza que Deus mandou para eles comer. Mas olha a ingratidão do povo, irmãos, eram escravos, Deus manifesta 10 pragas para tirar eles de lá, abre o mar, mata os seus inimigos, transforma a água, e eles continuam reclamando dos detalhes. O que a Simone falou aqui? Que Deus falou para ela: para de olhar para os detalhes. Olha quantas coisas boas Deus já nos deu, mas nós ficamos presos nos detalhes, ficamos presos nas coisinhas. O povo de Israel não foi diferente. 10 vezes eles provaram. Eu vou ler mais 2 situações aqui, ó. Aí eles chegam num ponto onde eles têm que enfrentar uma guerra, a guerra contra os amalequitas. Aí eles reclamam porque está na guerra. Deus vai lá, dá a vitória para eles na guerra. Chegam na terra prometida. Vamos ler? Deuteronômio 1. Deuteronômio capítulo 1. Chegaram na terra prometida, mesmo reclamando, mesmo murmurando, mesmo não sendo fiel, Deus levou eles até a terra prometida. Deus levou até aonde Ele prometeu. Ou seja, você tem sonhos, Deus te deu visões, Ele vai te conduzir até lá. Mas se você vai alcançar ou vai perder, aí é você. Como eu preguei semana passada sobre José, se a foto vai revelar ou se ela vai queimar, aí é você. No caso do povo judeu, a foto queimou. Vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 1, verso de número 2. 11 jornadas existe desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Às vezes você não entende isso, mas eu vou explicar de uma forma simples. 11 dias desde o Egito até a entrada da terra prometida, que é Canaã. 11 dias de caminhada, 11 jornadas, 11 dias eles chegariam ali, 11 dias eles estariam ali. Alguém morre de fome em 11 dias, irmãos? Não, mas o povo reclamava, o povo murmurava. 11 dias até a terra prometida, 11 dias eles chegaram lá, 11 dias e eles chegaram na terra prometida, 11 dias eles estavam diante da terra prometida. 1:20. Então eu vos disse: chegamos, sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Moisés fala assim: chegamos na terra prometida, está aqui, o que Deus prometeu está na nossa frente, é só subir a montanha, é só subir a montanha dos amorreus e nós estamos na terra. Nós chegamos em Cádiz Barneia, que é a entrada da terra prometida. Nós chegamos, nós alcançamos aquilo lá, nós alcançamos tudo. Aí algumas pessoas, homens, cuidado com o conselho de homens. Moisés, não seria bom nós mandar uns espias lá para dar uma olhada na terra, para ver o que nós vamos encontrar de desafio, para ver se a gente consegue ou não tomar posse dessa terra prometida? Não seria bom nós enviarmos os espias? Irmãos, não foi Deus que mandar 12 espias lá, não. Pode ler, foi vontade do povo. E Moisés, irmãos, ingênuo, permitiu. Moisés, ingênuo, permitiu que fossem enviados 12 espias. Moisés então mandou 12 homens para espiar a terra.
E eles ficaram por alguns dias lá na terra, e quando eles voltaram, a conversa foi a seguinte: a terra é boa, o alimento é bom, está aqui o cacho de uva que tem 2 homens que carregar ele porque é pesado, tudo que planta produz. Mas o povo que mora lá é dos anaquins, são povos gigantes. Nós parecemos mosquito perto deles. Irmãos, Deus abriu o mar para o povo passar. Deus transformou a água salgada em água doce. Deus fez pão cair do céu. Deus fez codorniza cair do céu. Deus manifestou 10 pragas dentro do Egito. Por que Ele fez tudo isso? Por que Ele permitiu que o povo passasse por tudo isso? Para a hora que chegasse nesse momento, eles não titubeassem, mas perseverassem na aliança de conquistar a terra prometida. Perseverassem em acreditar que Deus ia dar a terra para eles, mesmo com gigantes, mesmo com pessoas grandes, mesmo com pessoas que falam bem. Mas não, mandaram 12 espias, e 10 dos espias voltaram dando as piores notícias. 10 dos espias não acreditavam no Deus que serviam. E Deus já tinha manifestado, e na minha vida e na tua vida não é diferente. Deus de várias formas já mostrou que Ele é Deus, te livrando da morte, te livrando de várias coisas, te dando várias conquistas. Várias vezes Ele já provou na tua vida que Ele é Deus. Mas aí vem uma adversidade, vem um problema, vem uma dificuldade, vem qualquer coisinha, qualquer detalhezinho. Eu sou um coitadinho, Deus não está comigo, Deus está com ele, mas não está comigo. Chegaram na terra prometida, estavam à porta da terra prometida, 11 dias de caminhada, e estavam de frente à porta, à entrada da terra prometida, mas não entraram, mas não conquistaram. Muitos de vocês estão na fila há muitos anos para uma bênção, e a hora que chega a sua vez, a hora que chega a sua hora, a hora que você está à porta da terra prometida, daquilo que Deus prometeu para você, por causa das suas murmurações, por causa do seu temperamento explosivo, por causa da tua falta de domínio próprio, por causa da tua maldade, das suas iniquidades que está gravado no teu coração, e você não muda, você não quer tirar. Fala que está na igreja, fala que é crente, fala que é cristão, mas não muda, não quer tirar, não quer ter uma vida cristã. Pode me enganar como pastor, pode enganar os irmãos, líderes, mas não engana aquele que te criou. Ele te conhece, Ele sabe. Hora que chega a tua vez de prosperar, hora que chega a tua vez de alcançar, Deus olha lá de cima e você não é digno, porque você não confiou nele, porque você não perseverou. O que Jesus fala no texto que nós lemos? Aquele que perseverar até o fim. Porque você não foi até o fim. Você foi bem até um tempo, você foi bem até uma hora, você foi bem até um momento, mas depois daquilo você não conseguiu mais, você não conseguiu alcançar mais. Quero continuar lendo com vocês. 22. Então todos vós vos chegaste a mim e disseste: mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e nos deem respostas, porque o caminho devemos subir e a ela, e a que cidades devemos ir. Moisés está relatando aqui o acontecido. Aqui Moisés está contando a história depois de 40 anos que eles caminharam no deserto. Novamente eles estavam à porta de Cades Barneia. Novamente eles estavam na frente do monte dos amorreus. Moisés está falando assim: nós andamos 40 anos por causa da incredulidade dos vossos pais. É só você ler. Por causa da murmuração deles, eles murmuraram 10 vezes contra o Senhor, até que o Senhor desanimou deles. Eu vou ler isso para vocês. E agora novamente o Senhor nos coloca na frente da terra prometida, mas os vossos pais são mortos, os vossos pais não entrarão. E se você continuar lendo, Moisés fala assim: nem eu vou poder entrar. Arão já tinha morrido um pouquinho antes.
Ele fala: nem eu vou poder entrar, porque eu também desobedeci o Senhor quando Ele mandou eu falar com a rocha e eu bati na rocha. Nem eu vou poder entrar. Os pais de vocês morreram, só vocês vão entrar, porque vocês tinham menos de 20 anos quando aconteceu tudo. Hoje o mais velho de vocês está com 60, só que tinham 2 homens lá, irmãos, que Moisés fala muito claro: esses 2 vão entrar, que era Josué e Caleb. Caleb tinha 80 anos quando ele chegou na terra prometida. E qual que foi a diferença de Josué e Caleb, irmãos? Qual que foi a diferença dos outros 10 espias? Eles faziam parte dos 12. Eles perseveraram até o fim. São gigantes, são grandes, mas Deus é conosco e não mais com eles. Deus já tirou o que é deles para dar para nós, porque é nosso. A graça de Deus já saiu da vida deles para que nós conquistemos. E são gigantes sim, mas do mesmo jeito que Deus manifestou 10 pragas, abriu o mar, tornou a água em água doce, deu os nossos inimigos nas nossas mãos, na terra de Refidim, contra os amalequitas, Deus também vai dar os amorreus, Deus vai dar todos esses povos, os cananeus que moram nessa terra, nas nossas mãos, porque Ele é Deus. Mas aí, todos preferiram acreditar nos 10, e por isso caminharam 40 anos, por isso estavam na porta da bênção e não entraram. Bom, você já pensou que você pode ter estado, ou pode estar próximo de alcançar a tua vitória, e você tem murmurado? Você já pensou que você pode estar à porta da tua estabilidade financeira, do teu profissionalismo, da sua vida conjugal abençoada, e você não está dando valor? Você já pensou que você pode ter orado tanto por uma situação, e agora a situação está na sua mão, e você tem murmurado, e você tem jogado fora? Irmãos, aquele povo orou para sair da terra da escravidão, não aguentava mais a escravidão. Irmãos, teve uma época que mataram os filhos dos judeus jogando no rio Nilo. Todo mundo sabia disso? Eles pegavam e jogavam no rio Nilo. Tanto é que Moisés foi salvo por um cesto. Mas não, o povo murmurava: ai, estamos passando fome, os melões do Egito, as carnes do Egito. Irmãos, eles não comiam carne lá, eles comiam o resto. Agora estavam com a bênção na mão, estavam com os seus sonhos, as suas orações, as suas súplicas na frente deles, na mão. Murmuraram, reclamaram. Tudo o que acontecia era ruim, tudo o que acontecia é o inferno, é o diabo, é macumba, é inveja. Irmãos, pelo amor de Deus, nem tudo na tua vida é bênção, como também nem tudo na sua vida é maldição. Deus te deu uma grande coisa, você está na porta para alcançar todas as suas vitórias, aí você reclama de tudo, de todos, de cada situação. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Aí Moisés está relatando a história: por isso que vocês andaram 40 anos no deserto, por isso que vocês penaram 40 anos no deserto. Vamos ler o 26 e o 27 para vocês entenderem. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, o vosso Deus. Murmuraram nas vossas tendas e disseram: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Começaram a murmurar. Irmãos, Deus manifestou 10 pragas, Deus abriu o mar, Deus matou os inimigos, os egípcios dentro do mar, fechando o mar. Deus transformou a água salgada em água doce. Deus deu pão do céu, Deus deu as codornizes, carne do céu. Deus fez tantas coisas. E a hora que eles estavam de frente para alcançar a vitória, murmuraram, reclamaram, duvidaram.
foram incrédulos. Quando você estiver próximo da porta da tua vitória, irmãos, a forma de você saber que você está na frente da porta da tua vitória, que é a tua vez na fila, é que os problemas vão aumentar, as dificuldades vão aumentar. A hora que chegou a tua vez da tua libertação, da tua vitória, os seus problemas vão aumentar, as suas dificuldades vão aumentar. E se você errar nessa hora, se você falhar nessa hora, você vai para o final da fila. E aí pode demorar 40 anos para você estar na porta da vitória novamente. E sabe quem vai alcançar a vitória? Você vai morrer derrapando, você vai morrer naquele lamaçal, porque você foi incrédulo, porque você não foi perseverante. Quem vai alcançar a vitória vai ser os seus filhos. Quem alcançou a vitória aqui? Os filhos. Os seus filhos vão alcançar. Quantas vezes nós oramos, irmãos, por causa das nossas dificuldades? Quantas vezes nós oramos por causa das nossas aflições? Quantas vezes nós sonhamos com coisas boas que o mundo nos oferece? E aí Deus te dá, Deus te faz alcançar. Aí qualquer coisa é motivo de murmuração, qualquer situação é motivo de murmuração. Eu sempre falo isso, irmãos: bate carro quem tem carro, rouba moto, né, Douglas? Quem tem moto para roubar. O Douglas teve a sua moto roubada. Recuperou ainda não, Douglas? Douglas teve a sua moto roubada. Tem de tudo para murmurar, e deve ter murmurado, mas só que tem que confiar. Se roubaram a moto do Douglas, é porque ele tem uma moto. Ele tem que erguer a mão para o céu e falar assim: Senhor, graças a Deus eu tive moto, eu tenho uma moto, e se eu tive uma eu vou ter a segunda, vou ter a terceira, e Deus vai me abençoar. Irmãos, às vezes nós não temos nada, e nós lutamos tanto e alcançamos as coisas, aí por qualquer picuinha nós murmuramos, por qualquer picuinha nós reclamamos, qualquer coisinha, a gente para de confiar, a gente para de acreditar. Que igreja medíocre que nós estamos vivendo nos últimos dias, que igreja falha que nós estamos vivendo nos últimos dias. E nesta hora eu não estou falando de templo não, eu estou falando de pessoas. Que igreja falha. Irmãos, a hora que você está na porta da tua bênção, vão acontecer dificuldades, problemas, aflições, vão acontecer perdas financeiras, para saber onde está teu coração. E se você souber responder bem a essas coisas, irmão, tem fortunas te esperando, tem prosperidade te esperando, tem grandes coisas te esperando. Eu profetizo isso na tua vida, Douglas. Você perdeu uma moto, mas você vai ver o que Deus vai te dar daqui para frente se você confiar nele. A tua libertação, as tuas bênçãos, eu estou dizendo, a tua libertação financeira, a libertação na sua vida vai se abrir. É nessas horas que Deus honra, é na hora do deserto que Deus abençoa. Mas as pessoas, elas ficam ali murmurando, reclamando, blasfemando. Irmãos, eu ia deixar para falar isso no final. Compramos esses 3 aparelhos de ar-condicionado caro, fizemos tudo o que tinha que fazer aqui caro, instalação cara. Deus deu graça, Deus deu condições, está dando para pagar as parcelas das coisas, tudo bonitinho. Aí o que aconteceu? Recebo um áudio do dono do salão: pastor, o seu Edson aqui, que é o vizinho nosso aqui do lado, falou para o senhor vir aqui resolver o problema dele, que pisaram nas telhas lá, amassaram todas as telhas dele, quebraram não sei o que lá, e ele quer que arrume. Irmãos, eu estava no centro da cidade, e eu falei: estou indo aí agora, estou chegando aí, me dá 20 minutos que eu chego aí. Montei na bizinha e estava vindo. Irmãos, eu vim sendo, eu não sei nem como que eu cheguei aqui, a verdade é essa. Eu não estava nervoso, porque eu acho assim, problema existe para você resolver. Então eu estava vindo para resolver o problema, mas eu vim de lá do centro da cidade até aqui dentro, irmãos,
com o diabo na minha orelha: murmura, fala mal, reclama. E eu falava alto, porque eu estava de capacete, então ninguém me ouve. Eu falava: eu não vou reclamar. Os ar-condicionados da igreja é bênção, e não é uma telha amassada que vai me tirar a minha paz. E o diabo vinha na minha orelha: murmura, reclama, fala. Irmãos, ele veio de lá do centro da cidade até aqui me atazanando, e eu repreendendo. E eu falei, ele só parou, a hora que eu estava próximo aqui, eu falei assim: Senhor, se tiver que trocar todas as telhas do telhado dele, eu troco, mas não vai tirar a minha paz, mas não vai tirar a minha alegria de ter colocado os ar-condicionados, não vai fazer eu falar mal do casal que veio aqui colocar os ar-condicionados, e na terça-feira saíram daqui 00:30, na quarta-feira saíram daqui 00:00, para que esses negócios estivessem funcionando. Irmãos, o diabo vem me atazanando de lá aqui. Na hora de erguer esses aparelhos, porque são pesados, então contratou um caminhão MUC, estourou o hidráulico do caminhão do MUC do caminhão. Se vocês olharem ali na frente, manchou toda a fachada da igreja de óleo. Vocês podem olhar, ela está tudo manchado. Eu falei: não vou murmurar, não vou reclamar, nós vamos lavar e Deus vai dar graça para mim pintar isso aqui de novo, porque nem é esse símbolo mais da igreja. Eu vou pintar isso aqui de novo. Irmãos, o diabo, ele quer te tirar da tua bênção, ele quer fazer você murmurar e ele falar assim para Deus: está vendo, você deu uma grande bênção para os seus servos lá, ó, e eles estão reclamando por causa de uma pintura, que daqui a pouco eles vão pintar de novo. Eles estão reclamando por causa de um amassado. Irmãos, eu vim de lá aqui batalhando com Satanás, eu não sei nem como que eu cheguei aqui, mas eu falei: eu não vou falar mal para ninguém, eu não vou ligar para ninguém, eu não vou discutir com ninguém. Ninguém recebeu uma ligação minha, xingando tudo, reclamando e falando assim: eu paguei caro pela instalação dos ar-condicionados para vocês quebrar as telhas do vizinho. Eu avisei que vocês iam quebrar as telhas dos vizinhos, porque eu avisei, irmãos. Falei: pega madeirite ali do lado, coloca no telhado para vocês não estragar o telhado, pois não colocaram. Para não falar que não colocaram, colocaram um madeirite, e fino ainda. Depois que eu fui ver, a hora que eu fui guardar, um madeirite fino. Irmãos, eu falei: eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, não vai ser da minha boca que eu vou ligar para esses coitados que trabalham que nem uns condenados para reclamar. Não vai ser da minha boca que eu vou ligar para o gerente deles para reclamar. Não vai ser eu. Deus vai dar graça, Deus vai dar condição. E eu vim aqui e falei: seu Edson, quais foram as telhas que estragou? Ele falou: essa. Eu falei: vamos trocar todas as telhas. Pastor, mas a telha é inteiriça, ela tem 10 metros. Eu falei: meu Deus, vai ficar caro esse negócio se eu tiver que trocar todas as telhas. Não, vamos desamassar, pastor. Eu falei: pode, seu Edson, desamassar? Ele falou: pode, pastor, desamassa, que é só para não ficar esses amassados feios aí. Irmãos, no sábado eles vieram aí, mostrei o áudio, dei o áudio para eles ouvirem, pediram perdão. Eu falei: não precisa pedir perdão, eu só preciso que arrume. Não, pastor, nós vamos lá. Deus é tão maravilhoso, irmãos, nem combinei nada. O dono do salão encostou o carro aí, abriu para eles, entraram lá, desamassaram, liguei para eles: pastor, ficou bom, obrigado. Você está vendo como é espiritual, irmãos? Por que eu estou contando esse testemunho para vocês e encaixa com o que a Simone falou aqui no começo? Porque muitos de vocês têm sofrido nisso. Deus tem dado grandes coisas para vocês e vocês reclamam de tudo. Reclamam das situações, das circunstâncias. Cuidado, porque Deus pode te pôr no deserto. Cuidado. Eu estou aqui como pastor. A Bíblia fala que o pastor é aquele que pastoreia, ou seja, aquele que cuida das ovelhas. Eu não estou falando por mal, não, nem de forma punitiva, não. Eu só estou falando assim: ó, cuidado, porque uma hora a tua murmuração vai te levar para o deserto. Tudo aquilo que você fazia antes e dava certo vai começar a não dar. Tudo aquilo que você fazia e as coisas aconteciam vai começar a não acontecer. E vai ser o teu tempo de deserto. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ter 3, 5, pode ser 40. Aí você vai falar: nossa, mas era tão bom. Era, mas você reclamava. Era, mas vocês murmuravam. Eu nem vou ler os capítulos,
para não tomar tempo. O grupo de louvor já pode se posicionar. O povo de Israel orou, buscou, desejou o Messias. Sim ou não? Aí sabe o que está escrito em João 1, capítulo 12? Vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Então todos aqueles que me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Sabe quem recebeu Jesus como Salvador? Os leprosos, o cego, o que tinha mão mirrada, a prostituta Maria Madalena. E os judeus? Oraram, pediram, buscaram. E Jesus fala assim: eu estive com vocês e vocês não me perceberam. Eu estive com vocês e vocês não me receberam. Às vezes nós pedimos tanto uma coisa, irmãos, a hora que nós alcançamos, perdemos por detalhes, perdemos por dificuldade. Sempre que alguém vem com uma coisa muito grande para mim orar, e Deus tem dado graça aqui dentro dessa igreja, irmãos, hoje deve ter umas 45 pessoas, Deus tem abençoado muita gente aqui financeiramente, tem alcançado muitas coisas boas. Você pode parar para analisar depois que vocês começaram a vir aqui, se vocês não melhoraram financeiramente. Pode analisar, só que muita gente tem perdido as suas bênçãos. Muitos podem perder as suas bênçãos. Quando eles vêm para mim orar, eu sempre falo que isso não seja um motivo de divisão na sua vida, que isso não seja um motivo de divisão na sua família, que isso não seja um motivo de divisão na sua casa, mas que seja para te abençoar, para vocês desfrutar, para vocês alcançar. Muitas pessoas, irmãos, alcançam os seus sonhos, alcançam os seus projetos, só que deixam o diabo agir, deixam o inimigo fazer você murmurar. Alcançou tão grande coisa, mas os detalhes vão te tirando da bênção e vão te jogar para o final da fila. 11 dias saíram do Egito, 11 dias estavam de frente a Cades Barneia. Só subiu o morro, descer, estavam dentro da terra prometida. Murmuraram mais uma vez, a 10ª murmuração. Não confiar que Deus poderia dar a vitória sobre os amorreus. Se você continuar lendo o capítulo 1 de Deuteronômio, você vai ver que eles se arrependem e falam para Moisés: não, nós vamos. Moisés fala: não vai, porque Deus já me falou aqui em espírito que Ele não está mais conosco. É para voltar pelo caminho do mar e caminhar. Não, mas nós queremos enfrentar os amorreus, nós confiamos no nosso Deus. Não vai, Deus já não está com vocês. Subiram, morreu um monte, tiveram que fugir da guerra, perderam a guerra e andaram 40 anos no deserto, até a hora que eles chegaram de novo em Cades Barneia. Ali, se você continuar lendo, você vai ver que agora eles tomam posse da terra prometida. E eram os mesmos gigantes, as mesmas pessoas, e Deus fala: pode entrar, eu sou com vocês, a terra é de vocês, tome posse. E eles vencem todas as guerras, tomam posse da terra prometida, e está lá até hoje a terra dos judeus. Cuidado para você não ser colocado para trás na fila. Cuidado para as suas murmurações, cuidado com as suas reclamações. Estou falando por mim. O diabo veio na minha orelha, irmãos, de lá aqui, liga, xinga, fala. Irmãos, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bom em humilhar as pessoas em palavra, em falar firme com a pessoa. Eu falei: não ligo, não pego o meu telefone para isso de jeito nenhum.
Não ligo, Satanás, não ligo. Nem que eu tiver que trocar todas as telhas daquele homem, mas eu não ligo. Não vou ligar. Vou perder dinheiro, vou gastar dinheiro. Esses tempos atrás eu passei por outra situação também. E as pessoas que estão próximas de mim falaram: liga pro cara, fala para ele pagar. Eu falei: não ligo, não vou ligar. Não vou ligar. Porque às vezes ele vai me falar alguma coisa, eu não vou gostar e eu vou brigar e eu vou perder todas as minhas bênçãos. Não ligo, não falo, não reclamo. Tem que fazer? Vamos fazer. Tem que passar? Vamos passar. Mas eu não perco a minha bênção. Se coloque de pé. Eu não sei o que você tem reclamado, eu não sei o que você tem murmurado, eu não sei o que você tem pedido, e se você já alcançou. E lógico, se você já alcançou, isso te traz junto problemas. Como eu disse, eu alcancei a compra do ZAR e me trouxe problema, entortou as telhas do vizinho. Mas graças a Deus pelo ar, graças a Deus por esse lugar climatizado. Vocês vão ver a diferença do ar na hora que vocês saírem naquela porta, naquele portão lá, irmãos. Vocês vão ver a diferença. Mas eu não vou reclamar por causa de uma telha. Eu não vou reclamar porque eu falei para o cara deixar a caixinha de passagem de fio ali perto onde está as meninas ali, e ele me tampou a caixinha aonde está a dona Neide, na verdade. Ele me tampou as caixinhas com gesso. Não vou reclamar. Eu sei onde está a caixinha, na hora que eu precisar eu quebro o gesso. Mas a caixinha está lá. A caixinha vai uma tampa, pois ele fechou com gesso. As pessoas falam: pastor, eu falei: deixa aí. A hora que tiver que mexer nos fios, ou sei onde é a caixinha, nós quebra ela. Mas muitas vezes as pessoas murmuram por qualquer coisa. Não sei o que você tem reclamado, não sei qual tem sido a tua atitude, eu não sei o que você tem buscado, se você já conquistou. E às vezes, como o povo judeu, desprezaram o Messias, buscaram tanto, estudaram tanto para saber a hora que o Messias viesse. O Messias veio e eles não conseguiram enxergar o Messias. Números 14, verso de número 8 e 9 diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nolas dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não tema o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Quem disse isso, irmãos? Josué e Caleb. Essa tem que ser a nossa atitude. Retirou-se deles o amparo, e Deus é conosco. Retirou-se deles aquele que guardava, e Deus é conosco. E nós vamos subir, e nós vamos conquistar. Nós podemos ser pequenos, nós podemos ser um povo pequeno, mas Deus está conosco, e Ele vai nos dar a terra prometida, Ele vai nos dar o cumprimento dos nossos sonhos, Ele vai nos dar a alegria de desfrutar do melhor desta terra, porque Deus é conosco, Deus está conosco, Deus está neste lugar, Deus está na sua vida, na sua casa, na sua família. Grandes coisas vão exigir grandes desafios, grandes coisas vão existir grandes problemas, mas Deus já te deu aquilo que é necessário para você vencer. Basta você confiar, basta você não ser rebelde e entender o propósito. É difícil, é complicado, mas se Deus me trouxe até aqui, é porque Ele vai me dar a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Perseverança, irmãos. Persevere em confiar no Senhor, persevere na aliança, persevere em acreditar que Ele vai fazer, que Ele vai te dar vitória, mesmo no meio das lutas. Pare com a murmuração, pare de reclamar, pare de
ouvir muitas vezes homens. O povo judeu esperava o Messias. O povo judeu cria no Messias. O povo judeu estudava sobre o Messias todos os sábados e estuda até hoje nas suas sinagogas. O povo judeu sabe os sinais que o Messias trazia. Mas a Bíblia fala em João 1,12 que os seus não receberam, mas outros o receberam. E nós estamos aqui nesta hora para tomar a ceia do Senhor, porque nós o recebemos. Se você ler em João 4, verso 25 e 26, a Bíblia diz o seguinte: a mulher samaritana disse: eu sei que o Messias, que é o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Uma mulher samaritana, irmãos, que o povo judeu tem como pessoa abominável, nem conversam com eles. A mulher samaritana sabia que o Messias vinha. Leu o versículo de baixo, 26. Jesus disse-lhe: eu sou, eu quem falo contigo. Jesus estava lá, e aquilo que eles mais buscaram estava diante deles, a porta, e eles foram para o final da fila. O Messias estava na frente deles. O Messias pregou na sinagoga deles. O Messias curou nas cidades deles. O Messias ressuscitou mortos, e eles não reconheceram. Deus tem colocado grandes bênçãos nas nossas mãos, irmãos. Deus tem colocado grandes bênçãos nas mãos desta igreja, e muitas vezes nós não temos reconhecido e temos murmurado. Nós sabemos que Jesus é o Cristo, por isso nesta hora nós vamos ceiar. Levante na sua mão aí esse pedaço de pão, vamos consagrar.